Uma excelente manhã de segunda-feira para você, é o desejo que eu tenho no meu coração. Estamos entrando em mais uma semana e ainda ao longo desta semana eu quero apontar aqui pelo Espírito de Deus, à luz da palavra de Deus, coisas das quais nós devemos abrir mão, uma bagagem que nós não devemos levar para o novo, aquilo que Deus tem para a gente, aquilo que o Senhor tem reservado para mim e para você, aquilo que aguarda por nós. Não cabe, não vai dar certo se você caminhar com uma bagagem antiga, velha, enfim. Semana passada a gente já tratou de algumas coisas das quais seria muito interessante se livrar, como pecado. Eu lembro que no sábado nós falamos do passado. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de pessoas certas na sua vida. Livre-se das pessoas e conexões erradas. Gente, isso é muito sério, é muito importante. Eu oro e peço ao Espírito Santo que trate com você desse assunto, porque quando a gente fala de abrir mão de alguma coisa, já é difícil. Agora, quando a gente fala de abrir mão de determinados relacionamentos, eu penso que isso fica ainda mais difícil, principalmente na nossa cultura brasileira, onde as pessoas sentem muito, Você vê um post, às vezes, um dislike, uma pessoa que não gosta, que deixa de seguir, que bloqueia. Isso no mundo da rede social, a gente já tem notícias de que pessoas acabam depressivas e em casos extremos, até tirando a própria vida. Isso porque se importa em um nível tão grande com a opinião alheia e acabam tendo muita dificuldade com isso. Eu quero lembrar vocês que a pessoa certa no nosso caminho, ela faz toda a diferença. Em 2 Reis, no capítulo 5, por exemplo, na altura do verso 2, a Bíblia fala sobre uma menina que foi colocada aos serviços de Naamã e ela foi o canal, o contato, a conexão que Deus usou, uma menina anônima, a gente não tem nem o nome dela, mas foi um comentário dela que fez com que Naamã, lá na frente, conseguisse ser sarado, curado da lepra. O que não diz em Marcos, no capítulo 2, daqueles 4 homens que levavam um paralítico diante de Jesus. Nós não sabemos se eram parentes, familiares ou simplesmente amigos, mas fato é que estes 4 anônimos fizeram toda a diferença para que esse paralítico então fosse curado e alcançasse o seu milagre. Que não dizer também de João capítulo 6, a partir do verso 8, quando a gente se depara com o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, onde o que a Bíblia chama de um rapaz ou um menino, tinha 5 pães e 2 peixinhos e pronto, eu penso que o resto você já sabe. Destes 5 pães e 2 peixes, um milagre aconteceu de multiplicação. Você consegue perceber que a pessoa certa, uma conexão correta na sua vida é capaz de fazer toda a diferença. Agora, gente, se uma conexão certa pode aproximar o milagre de Deus da sua vida, imagine então os danos que podem causar uma conexão errada. Isso existe? Claro que sim, claro que sim. Quando a gente olha para a história de Abraão e percebe ele recebendo um mandamento de sair da terra dele, da parentela dele, ele levando Ló consigo, a gente vai perceber ao longo de todo o desenrolar da história que muitos problemas poderiam ter sido evitados. Ora, contenda entre os pastores de Abrão e Ló, e depois o Abrão tem que livrar o Ló lá de Sodoma, travando uma guerra, travando uma batalha. Eu penso que tudo isso porque o Ló não devia estar ali. Quando eu olho para Saul e depois que Saul peca e percebo a dificuldade de Samuel em lidar com o assunto, quando Deus já havia dito a Samuel que tinha já escolhido um outro rei, e a gente já sabe que seria Davi, Deus tem de dar uma bronca em Samuel. E lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 1, se me falha a memória, Deus chega a dizer para Samuel: olha, até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Até quando você vai ter dó de Saul? Isso está no capítulo 16, na verdade, no versículo 1 de 1 Samuel. Então,
O que eu percebo na vida de muita gente é que por dó, às vezes por pena, tadinho dele, tadinho dela, nós levamos pessoas erradas e queremos levar pessoas erradas para lugares que na verdade só a gente pode ir. Deus tem algo novo para você e nem todo mundo que está contigo hoje poderá entrar no novo contigo amanhã. Lembra de Jonas? Dentro de um barco ele quase coloca tudo a perder. Jonas era a pessoa errada no lugar errado. Um profeta, hein? Um homem de Deus, mas no lugar errado, fazendo a coisa errada, fugindo do Senhor. Que tempestade ele trouxe para aquele navio e quase trouxe tudo a perder. Então o áudio de hoje, a mensagem de hoje é: você precisa se cercar de pessoas certas, lugar certo, pessoas certas, cuidado com as conexões erradas, com as pessoas erradas. E aqui eu faço das palavras do Senhor as minhas palavras para você nessa manhã. Até quando você vai ter dó do Saul de hoje, quando Deus está e já tem preparado para você um Davi? E por favor, isso pode ser pessoa, ou isso pode ser qualquer outra coisa, que o Espírito Santo fale no seu coração. Eu sei que Deus tem um Davi para você, mas para o Davi chegar, você vai ter de abrir mão do Saul. Pai, obrigado por mais um dia, mais uma manhã, que o Senhor nos dê entendimento dessa palavra, que é muito, muito importante, tem um significado muito forte. E, meu Deus, ao mesmo tempo eu penso que nós precisamos da Tua graça, do Teu discernimento, da paz do Espírito Santo, para que possamos tomar as nossas decisões alinhados à Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.